Seja muito bem-vindo ao canal Teologia Pentecostal Viva. É um prazer muito grande poder estar com você aqui e eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe trazer edificação espiritual. Hoje, no quadro Você Aprendeu Errado, nós vamos lidar com um texto bíblico que é muito conhecido, mas a interpretação deste versículo tem vindo de tempos em tempos, de geração em geração, passado de um para o outro de forma equívoca. A interpretação bíblica de João, capítulo 10, versículo de número 10, você provavelmente aprendeu errado. Hoje nós vamos tratar exatamente sobre este versículo bíblico que Jesus disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma coisa relacionada com isso. Os pregadores falando assim, porque lá em João, capítulo 10, versículo 10, está escrito: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você já ouviu isso alguma vez no púlpito da sua congregação ou da sua igreja, ou alguém mencionando este versículo? Será que esse versículo quer dizer realmente que o ladrão ali é o diabo? Hoje, no quadro Você Aprendeu Errado, nós vamos aplicar uma verdadeira interpretação, uma interpretação correta, coerente com as Sagradas Escrituras, neste versículo, capítulo 10, versículo 10 do Evangelho segundo escreveu João. Mas antes de nós começarmos aqui a interpretação bíblica, aplicar uma exegese fidedigna com o texto bíblico, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, acione as notificações, o sininho que tem logo do lado aí do inscreva-se, né? Você aciona esse sininho na opção todas, e você vai receber, todas as vezes que publicarmos um vídeo novo, você vai receber a notificação que nós colocamos um vídeo novo no nosso canal. Você pode deixar o seu comentário em todos os nossos vídeos. Você pode curtir, compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que gosta de conteúdo teológico. Eu me chamo Igor Feitosa e produzo conteúdo voltado à área da teologia. Hoje, no quadro Você Aprendeu Errado, nós vamos lhe ensinar o correto da palavra de Deus nesta noite. Continue conosco até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você será abençoado. Nós vamos começar hoje explicando a respeito da questão social do povo judeu. Porque nós temos que entender o seguinte, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela não tem origem gentílica. A Bíblia Sagrada não tem origem dentro da sociedade dos gentios. Muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada tem origem dentro de uma sociedade judaica. Sendo uma sociedade judaica, nós temos que entender que esta sociedade é cheia de costumes, tem uma cultura muito forte, tem simbolismos muito fortes, e que isso tudo são peças fundamentais para uma interpretação, para uma exegese correta do texto bíblico. Porque eu tenho que entender a Bíblia Sagrada dentro da ótica, com os óculos do judaísmo. Porque, querendo ou não, não tem nada a ver com a nossa cultura. Você, com certeza, um estudante da Bíblia Sagrada, você nunca poderá interpretar a Bíblia, logo em primeira instância, tendo como base a cultura do Brasil, tendo como base a cultura ou de qualquer outro país sem ser o povo judeu. Porque quando se trata do povo judeu, nós temos um povo que é cheio de costumes, que é cheio de simbolismo, que o idioma é diferente, a forma e o viver social
é totalmente diferente do nosso viver. Então não conseguiremos interpretar a Bíblia de uma maneira correta se eu não tiver o entendimento de que eu estou lidando com uma sociedade totalmente diferente da minha. Só para você ter uma ideia, o povo judeu, qual é o conceito que o povo judeu tem sobre o diabo? O conceito que o povo judeu tem sobre esse personagem é totalmente diferente do nosso. Só para os irmãos terem uma ideia, os judeus, quando entendem que quando uma pessoa de caráter ruim morre, esta pessoa, o espírito dessa pessoa se torna um espírito ruim, que fica vagando, né, nesta terra, ou na nossa linguagem se torna um demônio, né, que fica vagando nesta terra, totalmente diferente da cultura do cristianismo, totalmente diferente do que nos diz a Bíblia Sagrada relacionado à Igreja de Cristo. O apóstolo vai nos dizer o quê? Vai nos dizer que após a morte segue-se o juízo. Mas dentro da cultura judaica, este conceito, não encontramos esse conceito de morrer e logo já seguir o juízo. Dentro da cultura judaica é totalmente diferente. Só para os irmãos terem mais uma noção, a passagem de Lázaro, quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, ele só vai no quarto dia. Você já parou para pensar o porquê que ele só vai no quarto dia? Ele vai no quarto dia porque era de costume judaico, era costume do povo, dentre a tradição, dentro a crendice do povo, que o espírito, a alma de uma pessoa que morria ficava vagando por 3 dias e podendo voltar ao corpo desta pessoa novamente. Por isso que Jesus foi ressuscitar Lázaro apenas no quarto dia. Mas isso aí vamos nos aprofundar num próximo vídeo para falar sobre a ressurreição de Lázaro. O de agora é exatamente o conceito que as pessoas possuem e passaram de pais para filhos dentro da igreja, de líder para outros líderes dentro da igreja, sobre o conceito de Satanás, em João capítulo 10, versículo de número 10. Eu vi muitos vídeos relacionados a isso e todas as pessoas fazem um vídeo um pouco mais resumido, né, sobre esta questão. Mas hoje eu desejo trazer aos irmãos um vídeo, um conteúdo exegético que possa lhe fazer entender melhor acerca da coerência, da verdadeira interpretação, uma interpretação coerente de João capítulo 10, versículo 10. Em primeiro lugar, eu não estou aqui desconstruindo aquilo que foi passado de geração a geração. Eu entendo as dificuldades que as pessoas lá atrás tinham acerca da interpretação da Bíblia Sagrada. Eu entendo a questão social e a evolução social a qual a igreja está contida ou introduzida nela. É muito influente dentro da igreja esta questão social, principalmente nas questões religiosas e tradições da igreja. Mas o que eu quero mostrar aos irmãos, que este pensamento de que o ladrão ali não é Satanás, como é muito conhecido esse versículo hoje em dia, por quê? Porque a maioria, praticamente a maioria esmagadora dos intérpretes, dos exegetas, né, dos hebraístas, daqueles que dominam a língua hebraica, daqueles que dominam a língua grega, daqueles que são exegetas, que têm o conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, eles concordam que ali não é Satanás. Ou seja, até mesmo
Se você pegar a Bíblia de Estudo Pentecostal, lá também está dizendo que não é Satanás. Se você pegar uma Bíblia como esta, a Bíblia Shed, ela também vai dizer que lá não é Satanás. Se você pegar diversos livros de teologia, comentários bíblico que fala sobre exatamente João capítulo 10, versículo de número 10, você vai ver que também a maioria esmagadora dos comentaristas vai dizer que lá não é o Satanás. Então, o problema hoje em dia da interpretação bíblica dentro das igrejas é que as pessoas passam de uma para outra sem procurar pesquisar para saber se aquilo que está sendo pregado ou se aquilo que está sendo dito tem coerência e fundamento dentro das Sagradas Escrituras. Queridos, nós não podemos ser papagaios que apenas repete aquilo que as pessoas pregam ou ensinam, sem buscar o verdadeiro fundamento nas Sagradas Escrituras. Hoje eu quero mostrar a você sobre que é necessário o conhecimento fiel das Sagradas Escrituras. Então, é interessante nós lembrarmos o quê? A primeira coisa, nós lembrarmos sobre a interpretação bíblica é que ela tem um contexto. Nenhum versículo da Bíblia pode ser interpretado sem o contexto. E o contexto desta passagem bíblica vai nos falar exatamente no capítulo de número 9. Se você pegar a sua Bíblia aí, abrir no capítulo de número 9, você vai encontrar o quê? Que Jesus curou um cego. E este cego dá testemunho de Jesus. Não é isso? Confere aí na sua Bíblia. Testemunho de Jesus. Ele cura o cego dá testemunho de Jesus. Para quem que o cego dá testemunho de Jesus? O cego dá testemunho de Jesus para os líderes religiosos da época, ou seja, aqueles líderes religiosos que procuraram ele, que ficaram surpresos com a cura, né, daquele cego, ficaram surpresos. Então aquele cego dá testemunho. Os líderes religiosos procuram a Jesus para questioná-lo ou para querer pegar Jesus em alguma palavra. É aonde entra o capítulo de número 10. O capítulo de número 10, Jesus usa parábolas e símbolos para explicar o que estava acontecendo. A primeira coisa para nós entendermos, o que é uma parábola? A parábola, que vem do grego parábole, que significa exatamente a comparação. Colocar uma coisa do lado da outra e comparar para trazer um ensinamento espiritual. É mais comum conhecido assim: você pegar coisas do cotidiano e aplicar nestas coisas características espirituais. Jesus usa também, no capítulo de número 10, Jesus usa figuras. Jesus usa figuras. O que é figura? Que é uma palavra que vem do grego paróimia. A paróimia é exatamente essas pequenas figuras que Jesus se utiliza aí no texto, da porta, do pastor, do lobo, das ovelhas. Isso tudo faz parte da interpretação bíblica. Observe que no capítulo 10, no versículo de número 10 e 11, Jesus faz um contraste entre o bom líder e o mau líder, usando a sua pessoa em contraste com os líderes religiosos da sua época. O bom pastor. Esta palavra que Jesus fala exatamente no versículo de número 11, ele usa a expressão o bom pastor. Bom, que vem do grego kalos, que é atrativo, simpático, que cumpre a promessa divina. Jesus fazia um paralelo
entre ele, como um líder espiritual, e entre os fariseus da época, os saduceus da época, os líderes do povo que não estavam cumprindo as promessas ou a missão que Deus havia designado a eles como líderes do povo. Por isso que Jesus faz este contraste entre o bom líder e o mau líder. Se eu for analisar todo o desenvolvimento histórico do texto, a construção do texto, eu não vou encontrar ali Satanás. Eu vou encontrar ali Jesus confrontando e debatendo com os líderes religiosos. Então isso me faz entender o quê? Que o ladrão ali não é o diabo. Por mais que eu entenda, e sei que você também entende, que a pessoa, a origem de Satanás, a personalidade de Satanás é uma personalidade maligna que deseja fazer o mal às pessoas. Dentre este fazer o mal, está lá para roubar, para matar, para destruir. Realmente Satanás faz tudo isso. Mas neste texto, em particular, neste texto, Jesus não estava se referindo a Satanás. Então não podemos substituir o ladrão ali pelo diabo. Isto é um erro gravíssimo de interpretação bíblica. Não posso colocar ali Satanás, porque Jesus não estava se referindo ao diabo. Por mais que Satanás mate, roube e destrói, porque esta é a função dele, faz parte do seu caráter, da sua personalidade, levar e conduzir as pessoas ao pecado e à perdição. Tudo que é contrário à bondade, à misericórdia, à graça de Deus está na pessoa de Satanás. Então, mas ali em João, capítulo 10, versículo de número 10, não diz ali que é Satanás. Pelo contrário, Jesus está dizendo que os maus líderes religiosos, este sim é o ladrão. Este sim é aquele que mata, é aquele que rouba, é aquele que destrói. Hoje, nós estamos vivendo uma onda crescente do neopentecostalismo. E até mesmo, infelizmente, esta ideologia tem chegado dentro das igrejas pentecostais, né? Líderes religiosos negligentes para com o seu chamado por parte de Deus, acabam destruindo vidas, acabam roubando as vidas, acabam fazendo o papel do próprio inimigo, né? E nós sabemos que os líderes religiosos que estão neste patamar, que estão nesta posição, que estão como líderes assim, são reprovados por Jesus. Porque Jesus disse, o ladrão, se referindo aos líderes, vem senão para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo, por mais que os líderes religiosos da sua época estavam destruindo, matando e acabando com o povo, ele veio para trazer vida às pessoas. E não é a vida qualquer, mas é vida em abundância. Então hoje nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que João capítulo 10, versículo de número 10, não está se referindo ao diabo. Ali são os líderes religiosos da época. Até porque a construção do texto grego não nos fala sobre o enganador, não nos fala que é o diabo. Pelo contrário, é lançado luz acerca dos líderes
religiosos. Jesus está dentro de um contexto religioso de liderança fracassada, de liderança gananciosa, de liderança sem visão da parte de Deus e que estava destruindo o povo, estava acabando com o povo, e Jesus coloca ali a sua pessoa como uma pessoa que veio trazer vida, uma pessoa que veio trazer abundância para as pessoas, Jesus se coloca ali como aquele que veio trazer abundância, vida plena às pessoas. Ali, por mais que tenha a palavra ladrão, não se refere ao inimigo, a Satanás, se refere aos maus líderes. Amém, queridos? Que Deus continue lhe abençoando. Quero recapitular aqui, lembrar a você, não interprete a Bíblia dentro do nosso conceito cultural, histórico e linguístico. Procure a etimologia das palavras, procure entender o contexto daquele versículo, procure entender qual era a intenção do escritor, ou qual era a intenção do escritor em falar aquelas palavras. E você vai conseguir entender e compreender a Bíblia melhor. Nunca reproduza algo sem saber o genuíno fundamento daquilo. Não seja papagaio. Aprenda, busque conhecimento da palavra de Deus e eu tenho certeza que você será edificado. Que Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça, inscreva-se em nosso canal, curte os nossos vídeos, compartilhe, deixe o seu comentário aí embaixo. Assista outros vídeos que vai estar surgindo aí, ou desse lado, ou é desse que aparece, sugestões de vídeos que vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui desse lado. Clique ali, assista, compartilhe, ajude o canal a crescer. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, que Deus continue lhe guardando e lhe abençoando. Fui. Deus abençoe.